Havia um homem que era um coletor de impostos. Mais que isso, ele era chefe dos coletores de impostos. Você deve perceber que ninguém gosta de pagar imposto. E no tempo que esse homem viveu, ele comprava o direito de cobrar impostos dos seus concidadãos, porque ele dava uma certa importância ao Império Romano. E isso lhe dava direito de cobrar os impostos da sua nação. Este homem começou a enriquecer-se muito pela sua profissão. Se tornou chefe dos publicanos. Ele era um homem de baixa estatura, mas de uma inteligência muito especial. Ele morava na cidade de Jericó. Um dia, Jesus passou por Jericó. E ele tinha um desejo muito grande de conhecer Jesus. Ele era um homem, apesar de rico, era um homem de baixa estatura, era um homem mal visto pela sociedade, marginalizado pelos seus concidadãos, tido como traidor da pátria. Ele não tinha direito de entrar no templo porque a sua profissão era tida como amaldiçoada, era acusado de dinheirista, era acusado de roubar viúvas e órfãos, era um homem tido como um amaldiçoado. O nome dele era Zaqueu. Mas um dia, quando Jesus foi passar pela sua cidade, a cidade de Jericó, ele teve uma ideia. Eu quero ver esse Jesus. Que coisa tremenda quando a pessoa tem desejo de ver Jesus. E ver Jesus, podemos vê-lo em diferentes dimensões. Ver Jesus como um mero personagem histórico, ver Jesus como um rabino, ver Jesus como um grande revolucionário, mas o importante é ver Jesus como aquele que pode transformar a nossa vida, que pode dar sentido à nossa existência. Zaqueu queria ver Jesus por um motivo muito especial. A sua vida havia perdido o sentido. Ele queria uma experiência diferente e ele teve uma ideia. Ele tensionou em ver Jesus. Como ele era de pequena estatura, Jesus entrou na sua cidade e ele não conseguia ver Jesus, porque a multidão impedia de Zaqueu ver a Jesus. Quantas vezes nós queremos ter uma experiência com Deus, queremos ver Jesus, mas as pessoas não nos permitem. A multidão atrapalha. Será que você está assim? Você quer ter experiências com Deus, mas a multidão te atrapalha? Você quer conhecer mais a Deus, mas a multidão te atrapalha? Você quer fazer uma missão para Deus, mas a multidão te atrapalha? Essa foi a primeira tentativa de Zaqueu, ver Jesus por entre a multidão, e não conseguiu. Ele então teve uma ideia. Ele subiu numa árvore, num sicômoro, e lá em cima, agora ele podia ver Jesus. Agora Jesus estava embaixo e Zaqueu em cima. Eu quero interpretar alegoricamente esse ponto de vista de ver Jesus. Quando começamos a ver Jesus de cima, como quando começamos a ver Jesus inferior a nós, quando começamos a imaginar Jesus Cristo como um mero personagem histórico, começamos a ver Jesus como um grande revolucionário, começamos a ver Jesus como um grande líder, começamos a ver Jesus como um mero profeta. Nós observamos Jesus de cima. Muitos vão para a Bíblia Sagrada armados, cheio de sofismas e argumentos, cheio de desconfiança, para desconfiar de tudo na Bíblia. Obviamente, é um livro escrito por homens, mas a Bíblia diz que ela foi inspirada por Deus. Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós temos que ter a humildade de reconhecer nela que ela é a verdade.
Nós não podemos olhar a palavra de Deus de cima de um pedestal, de arrogância. Eu tenho que ir desarmado para a palavra de Deus. Eu preciso reconhecer a minha dependência de Deus. Zaqueu estava numa posição de superioridade a Cristo. Essa posição não nos leva a lugar nenhum. Mas Jesus se aproximou de Zaqueu. Quando Jesus estava debaixo daquela árvore, Jesus disse: Zaqueu, desce depressa. Quando nós estamos nos arvorando sobre a nossa arrogância, sobre as nossas condições de vaidade que nos fazem ser muito grandes, quer sejam financeiras, quer sejam os diplomas que colocamos na nossa parede, quer seja a nossa beleza física, quer seja a nossa capacidade de ganhar dinheiro, o Senhor nos diz: desça, desça, desça. Agora então Zaqueu desce, e diz o texto que ele era de pequena estatura, e penso eu que Jesus talvez tenha tido uma altura média do padrão de judeu do seu tempo, talvez 1,70 m, um pouco mais. Agora então Zaqueu está embaixo, Jesus está maior que ele. Agora Zaqueu tem que olhar para cima para falar com Jesus. Aí vemos uma terceira perspectiva, uma terceira maneira de ver Jesus. Nós embaixo, Jesus em cima. Agora sim temos uma terceira posição: olhar Jesus de cima, ou melhor, Jesus está acima de nós e nós abaixo, e nós olhamos para Jesus. Essa é a posição que nós precisamos reconhecer: Jesus como superior a nós, porque ele não é um homem qualquer, ele não é simplesmente uma personagem da história mundial, ele não é simplesmente um revolucionário que apareceu nesta terra. Jesus é o Filho de Deus, ele tem no controle das coisas tudo. O escritor aos Hebreus diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A palavra de Deus diz que ele vai voltar a sua segunda vez, a segunda vinda dele a esta terra, para reger esta terra. Jesus é soberano, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Rei dos Reis, Jesus é o Senhor dos Senhores. Nós precisamos olhar para Jesus como de fato e de direito ele é o Filho de Deus. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus com humildade, porque ela é a regra primordial para a nossa vida. Precisamos olhar para a palavra de Deus com humildade. Quando vamos ler a palavra de Deus, temos que estar desarmado e permitir que a palavra de Deus também nos leia. Esta é a posição correta para se ver Deus, Jesus e o Espírito de Deus. Agora Jesus então diz: Zaqueu, desce depressa, me convém pousar em sua casa. E Zaqueu entra, ou melhor, Zaqueu recebe Jesus na sua casa. Jesus senta com ele à mesa. Aquilo que ninguém fazia, Jesus faz. Ele é amigo de pecadores, ele traz para consigo os marginalizados, ele dá sentido para aquelas pessoas excluídas pela sociedade. E Jesus come com ele. Jesus não fala nada, as atitudes de Jesus, quem sabe as parábolas de Jesus tocaram tão profundamente em Zaqueu, que no meio do banquete, do jantar que ele oferecer a Cristo, ele fica de pé e diz: Senhor, se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, e eu vou dar metade daquilo que eu possuo para os pobres. E Jesus diz a ele que hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio salvar e buscar o que se havia perdido. Querido telespectador, queira ver Jesus dessa maneira, o Jesus que transforma a vida e que nos muda radicalmente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Veja Jesus, experimente Jesus, conheça Jesus. Amém.